Beleza, gente? Vamos fazer aqui a continuidade do processo do molde da Clarice. Hoje eu vou preencher o molde com uma massa de pedra reconstituída com uma dolomita amarela e um cimento branco estrutural. Os moldes foram encerados com cera de carnaúba e óleo de linhaça, cera em pasta. Então estão todos encerados já, preparados para receber essa massa. Eu vou mostrar um pouquinho desse processo. Vamos lá. Então esse processo é um processo que a gente vai trabalhar, pincelar, na verdade não é pincelar, mas a gente vai usar o pincel para ir carregando e assentando a massa no molde para poder calcar essa figura com todos os detalhes que ela tem, né? Então esse é o primeiro momento aqui do processo de preenchimento com uma massa de pedra reconstituída. Esse que a massa está ótima, com uma textura, uma densidade muito boa, então ela fica bem aderida. Depois tem todo um processo de limpeza aqui das bordas. Essa é a primeira camada. Vamos fazer ela grossinha para não ter problemas depois de trincas, sobretudo nessa figura, né? Porque essa primeira camada é a camada que copia a figura. Uma coisa importante aqui nesse processo é que a gente tem que evitar ao máximo a ação de pincelar, porque a massa é uma massa abrasiva e a gente colocou uma cera como desmoldante, um desmoldante de base gordurosa, então uma massa de base aquosa. Então se a gente pincela, a gente acaba por o conteúdo abrasivo da massa, é muito comum que ela acabe retirando a cera dessa área onde você pincelou do molde. Então isso acaba gerando uma aderência maior da massa ao gesso do que deveria e pode causar algum problema na abertura. Então é sempre importante ter em conta esse processo de preenchimento. É um processo de carregar a massa no pincel e assentar ela mais do que pincelar. Coloquei uma primeira camada só com a massa, uma segunda camada com a massa e fibra de vidro, né? Então as fibras estão cortadas em quadradinhos, encharcadas, bem encharcadas e carregadas de massa e assentadas no molde. Agora uma coisa importante que eu queria mostrar aqui é esse processo. Esse processo aqui de limpeza das bordas, que é fundamental, porque é o que vai fazer que o nosso molde se encaixe nas outras taças perfeitamente. Então é muito importante a cada camada a gente vir limpando essas bordas, para a gente não ter problemas depois no fechamento do molde.
Bom, gente, aqui o molde já foi colocado de cabeça para baixo, ou seja, de pé. As estruturas estão montadas pensando tanto em desmoldar, ou seja, que ele puxe o gesso em todas as áreas para que não haja um rompimento, quanto para depois do processo de fechamento virar patas, para que a gente possa ter ele de cabeça para baixo e vir costurando as taças de cima, ok? Vou mostrar depois um pouco esse processo quando eu estiver fechando aqui. Bom, gente, aqui a gente já costurou a parte de dentro lá e já montei aqui encaixado, então são encaixados as outras 3 taças. E aí tá finalizado aqui o fechamento. Eu vou começar por essa taça lateral, fixando as 2 laterais, e vou retirar a taça central para mim poder ter um melhor acesso às curvas laterais, e depois a curva central por aqui mesmo, a curva do cabelo, né? Então isso vai ser importante. Posterior à costura e preenchimento dessa curva que está interna, a gente vai fechar o pescoço com um enchimento de jornal, papel, para poder essa área aqui da base ser maciça, onde a gente vai colocar um pino. Gente, esse daqui é uma guia para barra roscada que eu estou instalando aqui no pescoço e que vai chegar para fora da figura, né? Que vai fixar a base dela. Então essa madeirinha mantém ela no prumo, e ali para baixo do pescoço eu já enchi de saco plástico e jornal para mim poder fazer um tampão daí para cima, né? Vai pegar aquela viradinha de cabelo e aqui para cima esse torcinho dela, pescoço e torcinho. Vai ficar tudo fechadinho, completado. Ok? Aqui a gente já tem concluído o enchimento, o alinhamento do pino parafuso também serve para poder ser um nível aí, né? Então agora ela vai dormir por 7 dias. Muito bom. Bons sonos.